Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai conversar sobre o Sol em Escorpião, Halloween, finados, um portal sinistro e outros bichos. Interessante que quando o Sol ingressa em Escorpião, se comemora o Halloween e o Dia dos Mortos. Escorpião é o signo das mortes e renascimentos, das transformações profundas, do ocultismo, da magia. E nós vamos ver como os eventos aqui destes dias estarão muito focados nesta vibe, né? Digamos assim. Então veja, o Martin Schumann fez uma alegoria dos 12 signos em que Deus chamou 12 crianças e a cada uma deu uma tarefa. A ti, Escorpião, darei a habilidade de conhecer a mente dos homens, mas não te darei permissão de falares sobre aquilo que aprenderes. Muitas vezes te sentirás ferido por aquilo que vês, e na tua dor ficarás contra mim. Verás tanto do homem quanto do animal, e lutarás tanto com os instintos em ti mesmo que perderás o teu caminho. Mas, quando finalmente voltares, terei para ti o dom supremo da fidelidade. E Escorpião voltou ao seu lugar. Então, Escorpião ele é psíquico, ele é penetrante, é o aspecto do detetive, do xamã, do pajé, do mago, do bruxo, do cirurgião, daquele que vai extirpar o mal. Então, o verbo de Escorpião é calar. Ele guarda muitos segredos, seus e dos outros. E na passagem entre o dia 31 de outubro para 1º de novembro, acreditavam que o véu que existe entre o mundo real e o dos deuses ficava mais tênue, antecedendo o Dia dos Mortos, celebrado em 2 de novembro. Então preste atenção nisso. Eu vou falar de um evento aqui do dia 31. Os quartos cruzados costumavam ser chamados de sabás das bruxas, ocasiões em que as intenções internas dos trabalhadores da consciência, tal como as bruxas, tornam-se realidade. A palavra inglesa para bruxa é witch, que tem a mesma origem da palavra wisdom, sabedoria. Então, um bruxo é aquele que tem a sabedoria de transitar entre outras realidades, entre dois mundos, do visível e do invisível, dos mortos e dos vivos. E essas bruxas, no seu ritual de limpeza, elas usavam suas vassouras. E era difícil para as pessoas entenderem por que mulheres estranhas ficavam com suas vassouras varrendo feito loucas o chão, o ar e tudo quanto é coisa. É que neste gesto, carregado de intenção, você pode limpar o campo energético de más interferências. Então elas eram conhecidas como as loucas varridas. Numa noite em que o mundo dos vivos se abre para o mundo dos mortos, a vassoura simboliza o discernimento, que fará a limpeza e deixará o ambiente limpo, antes e depois, para o que não seja desse mundo, aqui não fique, e o que seja daqui, fique em paz. Pois então, os celtas acreditavam que no início do inverno, os mortos regressavam para visitar suas casas e que as assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Só que isso mudou de figura nessa vida moderna, né? Então eles cultivavam essa data como um dos festivais de fogo da antiguidade, desde 600, 800 a.C., né? Era o final do verão para eles. Então, para os celtas, esse início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos.
E a morte é um tabu na nossa sociedade, é uma pena, porque a única coisa certa nessa vida é a morte. E nós não nos preparamos para essa passagem. E quando distraídos morremos, podemos voltar para esse samsara, ao invés de nos libertarmos ou até mesmo indo cumprir nossas tarefas em outras moradas. Então a gente precisa compreender que a morte faz parte, é um processo. E quem controla o mundo nos assusta com essa coisa de morrer, disso e aquilo, né? Finados, aqueles que chegaram ao fim, que cumpriram finalidade. A casa 8, Escorpião, tem a ver com os processos de finalização. E veja, este aqui é o Caronte, o barqueiro dos mortos. E na mitologia, ele que levava, que fazia os traslados dos mortos lá para o mundo de Hades, o mundo avernal, o inframundo, o submundo, né? Então veja, os antigos se preparavam para a morte. Tem aqui o livro dos mortos do Antigo Egito, o livro tibetano dos mortos. O reconhecimento do mundo dos mortos, o preparar-se para a morte, ser senhor da morte, eram temas que, obviamente, teriam que fazer parte do mundo dos vivos, porque para a morte todos nós caminhamos. Os povos costumavam se reunir para rezar pelos mortos e acreditavam que nesse dia as almas aflitas saíam do cemitério e ficavam penando pela vizinhança. Época em que o Sol transita por Escorpião, o signo da morte e do renascimento. E esse é um momento muito poderoso, quando há uma permissão, digamos assim, para o contato entre os vivos e os mortos. E essa data virou evento mundano no calendário ocidental, de forma folclórica, sem se atentar ao lado oculto de estarem fantasiadas de seres deformados, feridos e de má índole. E assim sendo, dando passagem para que as energias obscuras ancorem com mais facilidade em nosso meio. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo coisas que elas nem imaginam a seriedade, o propósito ou a finalidade daquilo, né? Aqui está o mapa do eclipse, que vai ser dia 28 de outubro. Eu já fiz um vídeo sobre isso detalhadamente, né? E até falei que o mapa aqui do eclipse cai no eixo o Sol em Escorpião na casa dos relacionamentos e a Lua em Touro na casa da identidade, né? E aqui o mapa do eclipse no mapa do Brasil, no Brasil Independência. O Sol estará na casa 9 do mapa do Brasil, que é das leis. Também tem a ver com os estrangeiros, né? E com a publicação, a publicidade. E a Lua estará na casa 3 da comunicação, dos acordos, dos contratos. Esse eclipse com o Sol em Escorpião, que é regido por Plutão, olha aqui Plutão no mapa do eclipse, no ponto mais alto do mapa. E felizmente ele está num aspecto muito interessante com Vênus e muito interessante com Urano, embora seja um trígono mais distanciado, né? Agora, Vênus e Urano estão num aspecto maravilhoso, dando um suporte de elevação e refinamento, né? Para essa energia tão densa que nós vamos ver que esse eclipse estará trazendo. Vocês lembram que o eclipse do dia 14 de outubro, que eu fiz até 2 vídeos a respeito, eu falei que a sombra do eclipse solar caiu sobre as Américas e aqui no Brasil, com ênfase lá no norte, né? Então, só para ilustrar, nós estamos com uma seca sem precedentes na Amazônia. Isso pode pegar muito o nosso agronegócio, uma série de situações. E também, lá para o norte do Brasil, o que está acontecendo? O Maduro quer declarar guerra aí para a Guiana, tá? Então, vocês imaginem como isso pode
ter consequências muito difíceis, não é mesmo? Bem, outra coisa que o Marte vem ativando, o último eclipse, e eu falei lá da Casa 9, do Judiciário e tudo isso, né? Nós estamos tendo muitos problemas, já começando com a história do marco temporal. Invasão, violência, milícia, polícia e insegurança pública. Nós estamos indo por um movimento muito perigoso e que está saindo do controle. Olha lá, 35 ônibus queimados após a morte de um miliciano no Rio de Janeiro. Então o Rio está dominado, por um lado é milícia, por outro lado é narcotráfico e por outro lado políticos incompetentes. E também lá no norte, no Pará, houve um clima de tensão muito sério em São Félix do Xingu, por conta de desintrusão de terra indígena, houve uma morte. Isso é só o começo desse marco temporal, minha gente. Bem, o que eu queria comentar com vocês? Dia 31 de outubro se noticia que vai ter uma invocação. Aqui está o link dos canais que eu ouvi essa entrevista, tanto do Dr. Alex como também do Daniel Mastral. Ambos falaram sobre esse evento, que todos os ocultistas satanistas do mundo inteiro vão se concentrar e fazer uma invocação para abrir um portal para a chegada do anticristo. Olha como isso é sério, não é? E vai ser o dia inteiro, em todas as partes do mundo, em vários fusos horários diferentes. Então, o dia todo, essa vibe pesada vai estar no ar. Tá? Pelo sim, pelo não, é melhor você ter uma penca de alho. Brincadeira. Pelo sim, pelo não, é melhor você estar conectado com o de mais elevado de sua consciência e do seu ser. E, sobretudo, por conta aqui desta configuração que eu vou comentar com vocês. Diz que essa abertura de portal já está sendo programada há quase 2 anos. Então, eles sabiam dessa data importante. E qual é desta data? Que eu vou aqui minuciar para vocês. Sol, Mercúrio e Marte juntinhos em Escorpião, em oposição a Júpiter. Então, vamos destrinchar o que significa isso. Então, veja, Escorpião é um signo de poder, é um signo da magia, da transformação, do oculto, das mortes e renascimentos. Então, o Sol está ali brilhando, soberano. De braços dados com Mercúrio, eu já fiz outros vídeos onde eu falei que Mercúrio tem muito a ver com a alquimia, com os encantamentos e também com a magia. Mercúrio tem a ver com a cura, com os links, com a comunicação. E eles querem abrir uma comunicação trevosa, sinistra. Então, Mercúrio e Escorpião tem muita força na palavra, tem muita força no pensamento. Então, não é por acaso. Marte em Escorpião tem muita força na magia, na cura e também na maldade. Então, tudo depende de como a gente lida com os aspectos. Porque milhares de pessoas nasceram com essa configuração. E algumas vão usar esse dom para a cura, para uma melhor transformação. E outros vão usar para manipulação, para jogos de poderes. Então veja que estes 3 planetas estão em oposição a Júpiter, que é um planeta ligado à espiritualidade. É ligado à expansão da consciência, à abertura, e está numa oposição. A oposição tem muita força, porque é um aspecto de comprometimento.
Com que as pessoas estão querendo mesmo se comprometer abrindo esse portal sinistro? Então veja, Escorpião tem a ver com poder, mas o problema é a manipulação, a disputa de poder. Controle, vingança, os segredos, mistérios e psiquismo. Então veja, temos lá a configuração de Sol colado a Mercúrio. Então, fortalecendo bastante a questão das invocações. Mercúrio conjunção ao Sol traz um pensador vigoroso, impulsivo, ambicioso e criativo. Às vezes pode ser reflexivo e introspectivo, mas também egocêntrico, inflexível e teimoso, mostrando falta de imparcialidade. Aqui está Apolo e Mercúrio. Apolo deu Sol. Então, Mercúrio tem a ver, um lado dele, com os trapaceiros, ladrões e mágicos. Os mestres das palavras e fórmulas mágicas, dos encantamentos. E veja que ele estará nessa configuração do dia 31. O mensageiro dos deuses, patrono dos juramentos. E Mercúrio em conjunção a Marte, qual é o cuidado? Maledicência, ferir com as palavras, praguejar. Então, cuidado aí neste dia 31. Né? Aliás, do dia 28 ao dia 2, vai ser um período bastante tenso no astral, no planeta Terra. Nós já estamos vendo, né, o que está acontecendo, guerra e tudo isso. Então, veja, o professor Raul Martinez, ele fez um estudo associando planetas com o I Ching. No caso aqui do Sol Mercúrio, não é? O espírito tendo por base o intelecto gera situação. Então ele comparou ao hexagrama 33. A retirada, sucesso. Em pequenas coisas, a perseverança é favorável. As circunstâncias são de tal ordem que as forças hostis, favorecidas pelo tempo, avançam. Olha o portal. Neste caso, a retirada é a atitude correta, levando por isso o sucesso. O êxito consiste em se afastar da maneira adequada. Então, vamos vibrar no positivo, na elevação, na luz. Retirar-se não é o mesmo que fugir. Na fuga, busca-se apenas salvar a si mesmo, a qualquer preço. A retirada, ao contrário, é um sinal de força. Não se deve perder o momento adequado, enquanto ainda se possui força e posição para bater em retirada. Imagem: montanha abaixo do céu. A imagem da retirada, assim o homem superior mantém o inferior à distância, não com raiva, com reserva. E Marte? Marte também está envolvido com Mercúrio, está envolvido com o Sol, está em oposição a Júpiter. Marte é o corregente de Escorpião, então ele está muito poderoso nessa configuração do Halloween, do eclipse e do dia 31 e do dia dos finados. Marte, para a astrologia esotérica, é considerado um planeta não sagrado, isto é, considera-se que a consciência ou entidade que nele reside ainda não está suficientemente evoluída para se identificar com os preceitos superiores da alma. Veja que Marte tem a ver com guerra, disputa, né? Excesso de energia, inclusive exacerbação sexual e uma série de coisas inferiores. Por isso que onde está Marte no teu mapa é onde está o seu campo de conquistas e de lutas. Então veja, Sol colado a Marte, hexagrama 44, vir ao encontro. Então olha que interessante, um diz que é para bater em retirada
E aqui, o que é que está vindo ao encontro? O espírito apoiado em princípios enérgicos, instintivos. Este hexagrama indica uma situação em que o princípio obscuro, após ter sido eliminado, ressurge furtiva e inesperadamente no interior, abaixo. Então veja aqui, tá vendo as 3 linhas inteiras? Que beleza, que proteção! Mas aqui está com a guarda baixa, aberta. Esta é uma situação perigosa e desfavorável, cujas possíveis consequências devem ser compreendidas e prevenidas a tempo. Vir ao encontro. A jovem é poderosa, não se deve desposá-la. Então, que alianças vão abrir aí nesse portal? A ascensão de elementos inferiores é aqui representada por uma jovem insolente que facilmente se entrega para alcançar o poder. Isso não seria possível se o forte e luminoso não tivesse também, por sua vez, vindo a seu encontro. Então, o inferior ascende apenas porque o homem superior o considera inofensivo e lhe concede o poder. Então, subestima o poder do outro. Então, o que a gente está chamando aí? A gente não. O que esse povo vai chamar aí no dia 31? E veja, Mercúrio tem essa face do Hermes psicopompo, que é mais profundo. E é ele que escolta as almas até o rio lá do Aqueronte, como nós vimos lá com a barca, né? Que é o rio da dor, onde o barqueiro esperaria nas margens por essas almas, né? Então veja, o Mercúrio está nessa configuração, ele é um mensageiro e ele que faz a ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Então veja, Mercúrio-Marte, naquela configuração que eu mostrei para vocês. O hexagrama é o 18. Trabalho sobre o que se deteriorou, Mercúrio-Marte. O intelecto apoiado na força, na violência. Imagem: o vento sopra na base da montanha. A imagem da deterioração, que pode ser no nível espiritual também, não só material, ético, moral. Assim, o homem superior agita os homens e lhes fortalece o espírito. Aquilo que se deteriorou por culpa dos homens pode ser pelo seu trabalho restaurado. O que levou a esse estado de corrupção não foi um destino imutável, como na época da estagnação, mas sim o uso abusivo da liberdade, que vira libertinagem. É favorável atravessar a grande água. Haverá empreendimentos a executar. Que um novo começa, siga a cada término. Que o novo começo siga a cada término. Eis o curso do céu. Então, são energias muito poderosas. E veja, esses 3 planetas, Sol, Mercúrio e Marte, vão fazer oposição a Júpiter. E eu destaquei aqui a oposição de Marte e Júpiter. Se encontramos Júpiter com Marte, é similar a um homem honesto que se junta a outro que é perverso e dissoluto. Marte e Júpiter é o aspecto do He-Man. Eu tenho a força. Mas aqui a força pode ser desproporcional. Quando Júpiter estiver na frente de Marte, haverá trigo nos campos e homens serão mortos. Quando Marte se aproximar de Júpiter, haverá grande devastação. Naquele ano, o rei de Acade, que é Acádia, morrerá. Então, veja que essa configuração. Marte faz parte das castas dos guerreiros, os Kshatriyas. Eles nasceram dos braços de Brahma. Então, Marte é ferro, o pecado capital é a ira. Marte tem a ver com sangue, com raiva.
Os corpos libertos são reconduzidos ao verdadeiro espírito. E Júpiter? Júpiter faz parte da casta sacerdotal? Os Brahmanes nasceram da cabeça de Brahma. Estavam no topo da ordem hierárquica e eram principalmente professores e intelectuais. Então Júpiter tem a ver com estanho, o pecado capital é a gula, rege o fígado, e tem a ver com a soberba, que é a pretensão de superioridade. Progride-se através da busca e descoberta. Então veja, essa configuração Júpiter oposição a Marte, hexagrama 28, preponderância do grande, expansão tendo por base a força. A viga mestre cede a ponto de quebrar. É favorável ter onde ir. Sucesso. O peso do grande é demasiado. A carga é excessiva para a força dos apoios. Então, será que esse povo está sabendo o que eles vão fazer dia 31? A viga mestra, sobre a qual todo o telhado se apoia, cede, porque as extremidades que visam a sustentação são muito fracas para suportar o peso. Medidas extraordinárias são necessárias, uma vez que esta é uma época e uma situação também excepcionais. Deve-se procurar o mais rapidamente possível uma saída e então agir. Assim, isso promete sucesso. Pois, apesar do forte pesar demais, está no meio, isto é, no centro da gravidade, de modo que não há motivo para se temer uma revolução. Nada se poderá conseguir com medidas violentas. Épocas extraordinárias de preponderância do grande assemelham-se a uma inundação, quando o lago cobre as árvores, porém, tais condições são passageiras. Então veja como é que estará o céu, né? Você sabe que essas coisas todas, elas já estão escritas há muito tempo. E pelos governantes desse mundo, né? Pelo governo oculto do planeta, pelo Deep State, pela Cabala e os Illuminati, seja o nome que queiram dar. E aqui tem a carta daquele jogo Illuminati de 95, 96. Essa carta fala a mão da loucura. Veja essa mão carregando o planeta, né? E o planeta ali sangrando. E nessa carta diz o seguinte: destruir grupos pacíficos e controlar grupos violentos. E olha que coisa mais incrível. Muitas vezes eu já coloquei as capas dessa revista, The Economist. Ela é um oráculo, digamos assim, sabe? Sobretudo com relação à economia do mundo. Esta capa é da edição de dezembro de 2012 para janeiro de 2013. Vocês lembram que em 2012 o mundo acabou? Com o calendário maia? Aquele mundo não existe mais. Aquele ciclo não existe mais. Começou outro. E olha que interessante aqui a capa desta revista. Olha aqui a briga entre o Hamas e Israel. Olha que impressionante. E veja aqui eles lutando pelo ar com parapente. Houve aí uma notícia que eu não sei se foi confirmada, que o Hamas invadiu com parapente lá aquela rave e os territórios para iniciar aquela situação. Impressionante, não é? Olha aqui a continuidade da capa, né? Aqui está o demônio, né? Há um mar de sangue no mundo todo. Aqui tem os diabinhos hackers que estão pondo para quebrar aqui na situação. O euro aqui também afundando. Tem vários dirigentes aqui. Bem, eu levaria muito tempo se eu fosse examinar cada coisa, mas é para vocês terem ideia de que tudo é planejado. Alguns membros do Hamas tentaram contornar completamente a barreira, incluindo o uso de parapentes. Imagens não verificadas
mostraram pelo menos 7 deles pairando sobre Israel. Olha aqui o desenhinho, minha gente. E também tentativas de atravessar em embarcações que chegaram à praia, que foram repelidas pelas forças de defesa de Israel. Então veja, nós estamos vendo aí, mais uma vez, um fla-flu. Querem dividir a humanidade, né? Eu sou a favor dos judeus e dos palestinos, e do Hamas e do Israel, isso e aquilo. Gente, o povo não é o país. E o povo não é muito menos essas organizações fundamentalistas, sectaristas e fanáticas. Esta carta aqui fala sobre grupos fanáticos. Então, mais uma vez, eu repito. Hamas não é Palestina, Hezbollah não é Líbano, Al-Qaeda não é Paquistão, Talibã não é Afeganistão, Farc não é Colômbia, Boko Haram não é Nigéria, Nova Ira não é Irã, Estado Islâmico não é Iraque, sionismo não é judaísmo. E estão tudo pondo um balaio de gato, trazendo muita confusão. E a mídia é grande responsável por isso. Por trazer esses conflitos todos, fomentar esses conflitos todos. Bem, Escorpião tem a ver com humor negro, né? Um humor sarcástico. E como ele tem a ver com ocultismo, né? É muito interessante aqui, né? O que as pessoas acham que eu estou fazendo estudando ocultismo, o que os amigos acham, o que a família pensa e o que na verdade a pessoa faz. Então veja, o ocultismo não é do mal. Você pode usar tanto o ocultismo como qualquer outra coisa para fazer o mal. Compreendem? E aqui muito interessante, né? Que Deus te guarde e esqueça onde, né? É bem Escorpião. Muito bem. Então, diante desse céu tão pesado que nós vamos enfrentar, seria muito interessante a gente não baixar a guarda. Por exemplo, né? Nestes dias que irão do eclipse, do dia 28 até o final do dia 2 de finados, que a gente esteja conectado com pensamentos e emoções elevadas, que se vier alguma coisa externa nos perturbando, a gente reconheça, né? Fique na vigilância, não deixe ser tomado por sentimentos de vingança, sentimentos obscuros, autodestrutivos, porque se de fato eles fizerem essa invocação para o anticristo, eles estão mexendo com as trevas, eles estão abrindo um portal, eles estão invocando com intenção poderosa sob um céu muito poderoso. Então, que os guerreiros da luz estejam também em prontidão e posicionados. Que a gente tenha alegria, confiança e um escudo de luz no nosso coração, para que a gente não se deixe ir por esse lado tão obscuro que eles vão manifestar e ancorar aqui no planeta. Tá bom, meus amados? Eu agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. Peço sim que deem um like, se inscrevam. Vocês sabem que a plataforma, vez ou outra, ela, não sei se tem essa palavra, desinscreve, né? Os inscritos. Eu não sei por que isso acontece. Então, se vocês gostarem do tema, do conteúdo, compartilhem, deem um like, ativem o sininho, se inscrevam, né? Porque assim a gente está sempre aqui junto, proseando sobre esses assuntos tão importantes, e entendendo essa rota do céu, né? Na nossa vida e também no contexto coletivo para a humanidade. Tá bem, meus amados? Então, vamos nos fortalecer no bem, no amor, na consciência crística, tá? Elevando
os nossos corações, os nossos pensamentos. Ok? Então tá bem, meus amados. Agradeço aqui a companhia e até breve.